Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal do canal. Andressa, Eliane. Boa Boa tarde, tarde, Patrícia. pessoal. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, né? Então, vamos começar então com a nossa... hoje é o simulado de gramática, ortografia oficial da Quadrix, questões da Quadrix. Você que vai fazer o contrato temporário, né? Provavelmente a banca será Quadrix, né? Você que vai fazer o PROCON, né? A prova do PROCON, que também é a banca Quadrix, né? O edital já é certo que é Quadrix, né? Já está no edital. E qualquer outro concurso, porque afinal de contas, a Quadrix é base para qualquer concurso, né? Bancas aí do CESP aí, né? Que a Quadrix se assemelha muito às questões do CESP, né? E qualquer outras questões aí, a gramática ajuda vocês, né? Isso. Então, dito isso, bora para a questão 1. Tem esse fragmento de texto, né? Vou direto para a questão. Uhum. Na linha 1, mantenha a correção gramatical e a supressão da acentuação na forma verbal tem, caso esse termo passe a referir-se à internet. Bora lá, ele quer esse tem com acento, né? Uhum. Ele quer, cadê? Na linha 1, a internet e seus serviços básicos, tais como o Word e o Correio, tem. Ele está pedindo para, o examinador pediu para, questão de 2021, né? Tem. Uhum. Caso esse termo, cadê? A supressão do acento, ele quer que tire o acento e concorde somente com a internet. Aqui no acento ele tá falando a internet, tais como seus serviços básicos, né? Está concordando com o Word, os serviços básicos e o correio eletrônico, está concordando aqui. Sim. Com, o Word, o Web é www. E correio eletrônico, que é um e-mail, né? Com esses aí que está concordando. Então, o que vocês acham? Pode tirar esse acento aí. Esse acento é chamado acento diferencial, né? Esse acento no tem. É chamado diferencial para falar que está no plural, né? Para indicar que está no plural. Pode tirar esse acento, concordar somente com a internet, certo ou errado? Errado, né? Errado, porque aí é a internet, né? Internet e seu Vai serviço. ficar no singular, né? Isso. Tá errado, ó. Isso. Cadê? Sujeito da forma verbal a qual? É 42, né? Errado. Sujeito da forma verbal a qual? A forma da locução particípio criado é composto a internet e seus serviços básicos. Não tem como concordar só com a internet, tornando obrigatória a concordância verbal no plural. Isso. A concordância no singular apenas poderia ocorrer se as vírgulas após internet, de modo a tornar a informação posterior espécie como auxiliar específica no termos contido do anterior. Só se tivesse uma vírgula, né? Se tivesse uma vírgula assim, restringindo, intercalando, aí seria um termo, aí transformaria no termo acessório, mas não pode não, tá, gente? Tá errada essa afirmação aí, tá? Sim, porque aí agora vamos para... Que aí nós temos a internet e seu serviço, né? E quando trata-se do plural, aí tem que deixar com acento mesmo, para dizer que é não só a internet, mas o pacote dela também. Cadê o próximo aqui? É a questão 2 agora, é a 2, né? O vocábulo também e tem são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica, certo ou errado? A regra das oxítonas, né? Tá errada. Essa questão tá errada, né? A 46. Eu acho que é pelo mesmo motivo, né? Não é pelo motivo, ó. Também é a regra das oxítonas. Tá perguntando se também e tem são acentuados pela mesma regra, só que não são. O também é a regra da oxítona, né? Acentuada com M ou N, né? Seguido de S. E esse tem, utiliza-se a regra dos acentos diferenciais, mantidos pelo novo acordo ortográfico, né? Ou seja, o tem é para diferenciar ali que é plural, não tem nada a ver com a tonicidade, não. Então, eu estou falando pelo mesmo motivo por isso, porque o tem
ele não é a mesma regra do também por causa desse, por ele ser considerado um acento diferencial. Não é isso? Isso mesmo, porque Aí não é. isso mesmo. A gente viu até na questão falar, Ivy. anterior, né? A gente viu até na questão anterior Isso. que quando se trata do plural, né? A gente acentua, né? Mas aí no caso do também, aí não seria questão de diferenciação, é pela regra geral da oxítona. E o tem, porque é o acento diferencial do singular e plural. Aí é por isso que está errada. É. Bora agora para a questão 3, né? Uhum. A forma verbal vem na linha 2, aqui para mim é 2, né? Aí não tá... Recebe acento diferencial pelo fato de estar flexionada no plural, em concordância com medicamentos fitoterápicos. A gente já sabe que é um acento diferencial o vem, né? Que está no plural. Mas vamos ver se concorda mesmo com medicamentos fitoterápicos? Vamos ler o fragmento do texto? Apresentando as vantagens preventivas, terapêuticas e em efeitos colaterais sobre medicamentos sintéticos, os medicamentos fitoterápicos vêm se apropriando, sim. Tá concordando com medicamentos fitoterápicos. Porque Né? ele tá. É a forma verbal vem. O acento é por causa do plural, não é isso? É, porque tá no plural, sim. Assim como o tem, o vem são acentos diferenciais, né? Quando eles vão pro plural. Quando estão no singular, é sem o acento, tá? Agora é a questão 4, né? Os vocábulos além, tem e de são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? Não. Questão da quadrícula. Não, né? São regras diferentes aí, né? O D é das oxítonas, o tem é diferencial. O além é regra das paroxítonas, né? Tá errada essa questão aí, né? Além é oxítona, né? O D além é oxítona. D é um monossílabo tônico, né? Esse D. E o tem é acento diferencial. Isso. 6. Os vocábulos saúde e país são acentuados graficamente com a mesma regra de acentuação gráfica? Não, por causa que ele tá É um hiato? Peraí. Tem 2 hiatos aí, né? O primeiro é hiato, né? Saúde. Isso, e saúde país. E país. Nesse caso, então, tá certo, né? Tá certo, tá certinho. Os dois Porque a os regra dois do hiato. são hiatos, né? Isso. Nas duas palavras. Saúde é uma paroxítona. País é oxítona. Mesmo estando em posições assim, silábicas diferentes, né? A classificação quanto à tonicidade, o que prevalece é a regra do hiato. A gente vê que tem um hiato aqui, né? O U e o I são acentuados, tá? Certinho essa questão. Muita gente às vezes se perde porque, mas uma é oxítona e outra é paroxítona, mas é a regra do hiato, tá? Isso. Eles vão em cima da regra do hiato. É aplicada a mesma regra de acentuação gráfica às palavras farmácia, consequência e necessários. Certo ou errado? Farmácia, consequências. Eu acho que tá certo. Necessárias. Peraí, necessárias. Certo, né? Certinho, tá? Esses vocábulos, eles seguem as regras das paroxítonas terminadas em ditongo oral, crescente ou decrescente, né? Seguidos ou não de S, né? Isso. A gente vê que aí tem uns que estão singular e no plural, seguido ou não de S, né? Necessário está no plural, é seguido de S. Aí farmácia, consequência, necessários, todos acentuados, certinho, tá? A próxima é a questão... Qual o número da questão, a próxima aí? Que eu estou acompanhando pelo livro aqui, tá diferente. A gente estava na 7, né? Agora a próxima é a 8, né? Nós estamos na 7 agora. Nós iremos para a 7 agora. Isso.
Os vocábulos até, país, além e está são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra gramatical? Até, país, além, está. São oxítonos, né? Eu Oxítonos. estou em dúvida no até. Até oxítono também. É oxítono, né? Uhum. Então, todos são oxítono, Isso. certo? Tá errada, tá, gente? A questão tá errada. Uhum. Tem a regra das oxítonas, sim, mas também tem a regra do hiato. País, ele é um oxítono É o completo. país aqui, ó, o hiato aqui, ó. Isso. É, Isso Ai, meu mesmo. Deus, país bem aqui. mas Uhum. A ele, o que gente não. prevalece é a regra do hiato. Uhum. Tá vendo? Na prova você erra a questão por besteira, porque você quer só falta de atenção. Você só olha assim por cima. Uhum. E é o tanto Ô, de questão de Jesus. 2021 que a Quadrix cobrou nisso aí, né? Pois é, aí, ó, Uhum. o hiato Ela aqui, ó. não larga, E é a ela única não larga palavra o que outro. tem o hiato. Uhum. Eu não me conformo com isso. Ah, examinador não tem Deus no coração, não, amiga. O professor aí que falava bem assim, ó. O examinador não é de Deus. Ele quer é que você Mas veja também as a características. gente é muito desatenta. Porque a gente sabe que ele não é de Deus e a gente não presta atenção. Que eles O vêm mesmo, suficiente. eles vêm com essa ideia mesmo de eliminar mesmo e coloca as duas vertentes por trás, sabia? Agora é a questão 8, né? Uhum. Cadê? Com relação às ideias e os sentidos aspectos do texto, julgue o item. A substituição do porquê com porquê Oxe, o com, meu tá com diferente. acento. O meu tá diferente. É 8, é? Isso. É porque O eu não meu tirei tá a assim, cópia. longe disso. Não há Não, nenhuma esse aí é o simplicidade fragmento, nessa. é o fragmento do texto. Eu vou direto para a Uhum. questão. Depois eu volto no texto, tá? Uhum. Vou ler direto a questão lá embaixo, a outra parte de baixo. Esse longe disso, eu vou ler depois, tá? Uhum. Que eu gosto, assim, quando a gente vai. É bom a gente resolver primeiro, ler primeiro as questões e depois a gente vai pro texto, né? Uhum. Sim. Com relação às ideias e sentidos do texto, dos sentidos aos aspectos linguísticos do texto, julgue o item. A substituição do porquê sem acento, né, separado sem acento, por um porquê separado com acento, manteria a correção gramatical do texto, pois ambas as formas são corretas ao introduzir uma pergunta. Cadê onde é Nem que tá? sempre, depende da posição, né? Aí, ó, longe disso, não há nenhuma simplicidade. Essa união fortuita. Aí a pergunta: por que aquele determinado espermatozoide vence a corrida que envolve bilhões de concorrentes? Tá errado, né? Porque esse Tá. porquê aqui, o porquê com acento é no final de frase, né? Uhum. E o porquê sem acento no início de frase, né? No caso de uma pergunta, e no final usa porquê. No final pra quê? Pra, no caso, questão da pergunta final, né? Final de frase. Porque sem acento é usado no início da oração, né? Uhum. Por exemplo, aí, por que estuda para concurso? Assim, no início de frase. E o porquê separado com acento, ele é usado no final da oração. Exemplo, você estuda para concurso por quê? Vírgula, por quê, né? No final da interrogação. Isso. Tem vários porquês, né, gente? Tem 4 porquês, então não pode ficar trocando pelo outro, né? Isso mesmo. Então não é certo trocar pelo outro. Uhum. 9 agora, né? Isso. Os vocábulos têm. Ó, gente, 2020. Olha como a Quadrix adora isso aqui. Uhum. Os vocábulos já, tem e são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Certo ou errado? Errado, porque no caso do
Esse tem aí, ele tá com circunflexo? É porque eu tô sem um simulado aqui. É circunflexo que Um tá. circunflexo, né? Aqui ele tem, esse tem aqui é para diferenciar, né? E o E e o já é o monossílabo tônico, né? Isso mesmo, né? Não é a mesma regra não é a mesma regra, né? Isso. O tem é diferencial. Os outros seguem a regra dos monossílabos tônicos, tá? Uhum. Certinho essa daí. Agora vamos para a 10. Uhum. A 9 Ó, ficou todo de certa, né? 2021, o vocábulo Na 9 a tá. 9 tá errada, porque esse tem e o já o tem é diferencial, acento diferencial. Isso. O Tá. já e o segue a regra dos monossílabos tônicos. Isso. Não é a mesma regra, tá? Apesar dele ser um monossílabo, ele não é acentuado por esse motivo, para diferenciar se é plural, se é singular na hora da escrita, né? O já e o regra dos monossílabos tônicos, que todos devem ser acentuados, né? Uhum. Agora, a 10. Os vocábulos indivíduo e ofício são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica, na qual não se inclui a palavra excluída, certo ou errado? Indivíduo e ofício, né? Presta instante. Excluída. Sim. Se essa aqui é certo, porque indivíduo aqui é indivíduo. Ele está separado aqui, né? Ofício, também a mesma coisa, a mesma regra dos paroxítonos, né? E a excluída vai entrar a questão do ditongo, né? Que é a excluída que Muito tem bem. o hiato, de tom. Então, hiato, né? São dois ditongos Hiato. ali, né? Dois ditongos ali, paroxítonos, né? E a excluída é o quê? É um hiato, né? Então, a regra é Isso. diferente. Então a questão tá certa ou tá errada? Tá errada. É errada. Eu vou perguntar de novo. A questão tá certa ou tá errada? São acentuados Lê a graficamente questão de aí, acordo. gente. Leia a questão. Os vocábulos indivíduo e ofício são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra gráfica na qual não se inclui a palavra excluída. Tá certo, gente? Tá certo, Não se porque a inclui excluída. a palavra excluída. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Questão do CESP e da Quadrix. Eles estão negando uma coisa que tá certa e a gente. aí marca errado. E aí você se Principalmente essas mata coisas. depois, Mantém a porque correção. você sabe que você sabia. Prejudica a correção. Aí eles fazem uma banana na nossa cabeça, Uhum. que a gente já Não, fica mas aqui tá nervoso na falando, parte aí tá português. afirmando, né? Uhum. Acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica, na qual não se inclui a palavra excluída. A palavra excluída não faz parte dessa mesma acentuação gráfica. Isso. Então, ela está certa É a por regra isso. do Uhum. então a questão tá certa. Entenderam, né? Entenderam. Sim. Isso aí é um erro que a gente faz assim constantemente, né? Uhum. Tem que ler bem o que o examinador está pedindo. Os vocábulos água, áreas, prédios são acentuados graficamente pela mesma regra? Os vocábulos. Errado. Prédios. Áreas. Prédios. Peraí. Água, áreas, prédios. É bom a gente separar, né? Primeiro. Uhum. Água. Tá certo. Certo. É a que eu li. Cadê? Foi a 11, né? Uhum. É a 11. Cadê? É água, áreas e prédio. Uhum. Peraí, rapidinho que eu tô acompanhando aqui pelo livro, né? Uhum. Eu tenho que ficar olhando aqui. Gente, tá certo.
Palavrinha do cão, que a Quadrix adora. Essa palavra áreas, porque ela confunde a gente na separação silábica, tá? Mas ela, ela também é uma paroxítona. Ela também segue as regras da paroxítona. Aí o CESP tem aquelas coisas de proparoxítona eventual. Eles chamam as paroxítonas de proparoxítonas eventuais também, né? Mata a gente sem dizer para que os gramáticos inventaram isso. E dizer para que o CESP aderiu a essa questão. O tanto de coisa de regra de coisa que tem em português, aí eles inventam mais coisa. Agora a 12, né? Vou direto ali na questão, tá, gente? Estou acompanhando aqui pelo livro aqui. Cadê? As razões, né? Aí tem esse fragmento do texto, vou direto para a questão. No que se concerne às estruturas linguísticas e gramaticais. Só ver um áudio aqui do meu irmão rapidão aqui, tá? Coisa rápida. Desculpa, meninas. Assunto aqui de família, né? Que eu tive que resolver. Eu sei bem. Bora continuar aqui. Cadê? Deixa eu abrir de novo o simulado aqui online. Eu gosto de ficar com ele online e no livro aqui, né? A questão, qual é a questão agora mesmo? 12. 12, né? Isso. Tá. Na linha. Deixa eu acompanhar pelo livro aqui. Na linha 1. A forma verbal porque também pode ser escrita porque junto, sem prejuízo para a correção gramatical? Certo ou errado? Errado, né? Primeiro errado, é né? o porquê. Se existem 4. Se existem 4 porquês. E aqui está explicando, Pode né? falar, menina. Aqui está explicando lá em cima o trecho, o trecho aqui, né? Do texto. E aí não tem porquê esse porquê separado. Esse porque é sinônimo de pelo qual, né? O motivo, né? Motivo. É o motivo. Aí a Jana até falou. Se existe 4 porquês e cada qual é utilizado de forma de utilização distinta, conclui-se que, sem dificuldade, que a substituição de porquê pelo porquê acarretará erro, né? Existem 4 tipos, então, não, né, gente? Agora, bora para a questão 13, né? Isso. Deixa eu acompanhar pelo livro aqui. Acerca da correção dos vocábulos apresentados conforme as normas de ortografia oficial. Julgue o item. Antissemita e contra-regra e contrassenso. Certo ou errado, gente? Antissemita. Consenso. Cosseno quer dizer. Antissemita, eu acho que está certo. Agora, separa, não. Dobra o S, né? Antissemita agora. E contrassenso vai dobrar o S. Com a nova regra de acentuação, esse cosseno aqui não separa. É contrassenso, né? Não entendi. Deixa eu ler para vocês aqui. O gabarito, tá?
Uhum. Se a palavra seguinte inicia R ou S, tais consoantes são duplicadas. Uhum. É necessidade de manutenção de som. Não usa não usa hífen, né? Ó, antissemita, né? Uhum. Cadê? É antissemita, né? Que não, também não separa. E contrassenso, Contra né? razões, né? Uhum. Ó, igual, por exemplo, contra razões, contra recebido, tudo fica RR. Contra reforma também é RR. É contra-regra, é Isso. contra-regra. Contra réplica. Uhum. Aí com SS, contra seguro, contrassenso, né? Que é a palavra que Uhum. está aí. Uhum. Contra sistema. Antissemita é com SS também junto, né? Uhum. Cosseno também é junto, né? Novo Uhum. acordo aí. Isso. Só Agora dobrar o vamos S pra- e o R. É, só dobra o R e o S. a 14 aí. Acerca. Deixa eu só ver uma mensagem aqui de novo do meu irmão, tá, gente? Só um minuto. Bom, gente, bora continuar aqui. Desculpa mais uma vez, tá? Que é isso? Cadê a 14 agora, né? Isso. Cadê a 14? Aí essa palavra aí, ó. Telehomenagem, Porto História e Sobre-Humano. Está certo essas coisas aí? Telehomenagem. Porto Histórico. Pronto, Telehomenagem, história. Proto-História, perdão. E Sobre-Humano. Eu acho que não. Essa telehomenagem, eu acredito até que sim. Por esse pronto história. Eles estão sem IF, é que eu estou sem o similar. Eles estão Eles sem estão com IF. com IF, Todos. né? Então, todo antissemita. Antissemita dobra o S, né? Agora, né? Antissemita não. Antissemita não, eu li a de baixo. Não, é Li a telehomenagem. Telehomenagem, Porto Histórico telehomenagem, e Porto Sobre-Humano. História e Sobre-Humano. Todas a segunda começa com H, a segunda palavra, né? Isto. É verdade, todas começam. Não tinha observado isso. Uhum. Então, se é na mesma regra, todos estão certos, ou então todos estão errados. Porque com a nova. Tem que ver o novo acordo, né? Ah, eu não sei. Peraí. A questão está certa, tá? Uhum. E eu vou ler para você, ó, pelas regras do acordo ortográfico, como normalmente ocorre com os prefixos terminados por vogal, apenas emprega-se hífen com prefixo contra, os prefixos contra, né? Uhum. Sobre, tele e proto. Uhum. Contra, sobre, tele e proto. Se quiser anotar aí. Em dois casos, quando o elemento é contra, sobre e proto. Uhum. Emprega-se o hífen, né? Uhum. Aí. Sobre? Isso. Contra e sobre? E proto. Contra, sobre, tele e proto.
proto. Uhum. É apenas o hífen coisas aí, né? Contra, sobre, tele, proto e etc. Uhum. Em dois casos, né? Uhum. Quando o segundo elemento começa com H, como está aí, Uhum. e quando o elemento seguinte indica que a mesma letra termina com o prefixo, né? Uhum. Quando o elemento seguinte se inicia com a mesma letra em que termina o prefixo também, né? Uhum. Vamos supor, cadê? Proto-odontologia, por exemplo, nem sei se existe isso aí. Uhum. Aí, com hífen, né? Eu lembro até do macete que a minha professora na faculdade de português, ela falava, os opostos se atraem, ela ensina nessas regras, os opostos se atraem e os iguais se repelem, tá? Isso. No caso, duas Então, vogais se encontrando, né? Aí tem que colocar o hífen mesmo, para separá-las. Quando duas vogais se encontram, nesse caso aí que você deu o exemplo. Agora, a 15, né? Aí ficou errado ou Deixa eu- ficou certo essa 14? A 14 tá certa, tá? Uhum. Ah, quando tem o caso aqui do H, né? Uhum. É. No caso desses prefixos aí, contra, sobre, próton, né? E o A tele, 15, deixa eu ver a 15. Agora é a 15, né? né? Isso. Sobre tele. Estudos, deixa eu ver. Considerando, aí tem o texto aí em cima, deixa eu ir para a questão aqui. Considerando a correção gramatical e a coerência das substituições propostas para os vocábulos dos trechos destacados, julguem o item. Aí quer que troque esse pois por porque separado com acento, certo ou errado. Pois, por porquê sem com acento? Pois ele é explicativo, né? Então, por quê? Se é pois explicando, é porque eu não vi o contexto. Se for pois explicando, esse porquê é junto, porque é referente à explicação, né? A Patrícia falou tudo, tá errado essa questão. Muito bem, Patrícia. É isso mesmo aí, ó. Não Que é precisa nem resposta. voltar no texto. Uhum. Precisa nem voltar. Mas eu vou dar uma lida aqui, né? Estudo também comprovam que o sono de pessoas ativas é bem melhor do que de pessoas sedentárias. Pois, aí esse pois aí. Aí tem que ser um porquê, né? Um porquê Isso. junto. É porque ele Ou está quanto- explicando. que é explicativo nesse Isso. porquê não. Muito bem. Uhum. Você falou tudo, tá? É porque as explicativas pode substituir. Esse porque ele tá fazendo pergunta, né? Ele está explicando. É. Porque o pois já é explicativo, né? Já é a condição explicativa. Então, por que Se ele sem acento tivesse junto? junto, até estaria certo. É porque se trata de uma explicação, né? Então, o porquê, quando se trata de explicação, ele é a mesma ideia do pois, é uma explicação, né? Então, ele é junto, Isso. né? Se ele estivesse junto e sem acento, claro. Isso, aham. Agora é a questão 15, não, 16. 16. Aqui está o quê? É 16. 16, isso. 16. Mais questão falando de porquê. A respeito das propriedades linguísticas dos sentidos do texto, né? Aí tem um fragmento de texto em cima, julgue o item. A correção gramatical do texto seria mantida, tem que prestar muita atenção se prejudicaria, se seria mantida esses números aí. Se o vocábulo do porquê, né, junto, sem acento, for substituído por porquê. Aí tá lá em cima lá, o contrato inteligente bloqueou de maneira automática o uso do dispositivo digital por Alice. Porquê, né, esse porquê aí quer que troque por porquê, que é sinônimo de pelo qual. E aí, galerinha, tá certo ou não? Tá errado, né? Tá errado, né? Deixa eu ver aqui. A questão, para mim, aqui é 57, né? Esse porquê aí é porque eu não peguei o contexto, mas o porquê aí é referente a uma razão? Aqui na nossa casa. Oi? Vamos ler o texto Tem aqui. entrega do Mercado Livre? Tem? Olha aí. O homem tá aí, olha, eu falei com ele. Espera aí, rapidão, gente. Parece que tem uma entrega aqui do Mercado Livre. Rapidinho, tá? Deixa eu ler para você, o
O contrato inteligente bloqueou, de maneira automática, o uso de dispositivo digital por Alice, porque ela cumpriu o contrato. Uhum. Esse porque aí é referente à razão, né? A razão pela qual ela cumpriu o contrato, né? E quando é Isso. porque se refere à razão, ele vem separado, que é referente à razão. Aham. Então, nesse caso, está certo, né? Ele tá falando que esse porquê aí no caso, na oração, ele está separado? Pois é, ele está junto, foi substituído por porque separado. Aqui ela botou Sim, separado. sim, porque se ele tá junto, ele tá explicando algo ali e ele tá falando a razão porque rescindiu o contrato, né? Acabou o contrato. Então, se esse porquê junto pode ser substituído pelo porquê separado? Sim, por caracterizar razão. A razão pela qual houve a rescisão do contrato. Pode sim, Uhum. está correto. Então, porque separado, ele justifica uma razão, né? Isso, porque separado é uma razão. Lembrar a razão. Isso no meio da frase, né? Isso, o motivo, né? O motivo da rescisão do contrato. Aí é por isso que ele pode ser separado. Por que junto Porque apareceu se aí ele também? tivesse no início, aí já não daria. Não daria o mesmo, não teria o mesmo sentido. Vamos supor, se perguntasse, vamos supor que se fosse uma pergunta, né? Por que razão ela rescindiu o contrato, né? Vamos supor. Aí Isso. esse porquê iria vir junto, porque referente à razão e também por estar no início da frase, caracterizando uma expressão interrogativa, entendeu? Aí poderia usar os dois motivos para colocar o porquê separado, entendeu? Uhum. É por isso. Entendi. Agora, o porquê estava junto, depois para separado. Por quê? Porque foi uma explicação. E ali na frente poderia colocar o porquê separado por se tratar da razão. Por isso que está correto. Estava explicando aqui para ela, Andressa. Era qual a questão que eu estava lendo? Ah, A 16. 16, né? Isso. Cadê? For substituir, esse porquê é motivo. A Isso. questão, tá? Essa questão é do CESP, né? Isso. A Janaína colocou um tema do CESP. Tá errado, lembre-se. Cada porquê tem. Cada um dos porquês tem seu. Porquê, o porquê junto. Porquê junto sem acento corresponde a pois, é uma explicação. Uhum. Porquê separado sem acento, razão pela qual o motivo, assim não Isso. troca pelo outro, né? Poderia trocar pelo qual, porque separado sem Então, que é a razão. então, Patrícia, nesse caso, ele não pode ser porque separado. Tem que ser junto, da mesma forma. Agora, se fosse a razão, porque razão, né? Teria que vir separado, caracterizando a razão, né? Aí vem separado, né? Agora, quando é explicativo, ele vem junto, né? E pode ter algum contexto, né? De colocar o porquê explicativo, razão, né? Talvez tenha algum texto que tenha essas duas formas, né? Mas se for porquê razão, é separado. Agora, se for porque junto, né? Ele está explicando, que vale a pois, né? A conjunção pois. Vamos lá, próxima aí. Se após animal o ponto fosse substituído por ponto de interrogação, tanto a correção gramatical quanto os sentidos do texto seriam preservados, pois a pergunta resultante da substituição teria efeito retórico. Cadê? Como é que ela está aí, essa expressão? Porque as pessoas sensíveis são culturais, mais egoístas, mais corícias, mais impenetráveis do reino animal. Acho que é essa substituição desse ponto aí. Eu acho que está errado. Porque ele está fazendo uma questão, né, diante do Porque comportamento aqui ela da está pessoa. explicando o motivo das pessoas sensíveis,
são as criaturas Sim. mais egoístas, mais Uhum. corícias, mais Tá impenetráveis do dizendo reino animal. Uhum. que a correção gramatical e os sentidos seriam preservados, né? Tem que sempre prestar atenção nisso. Não, não Então, se está seria sendo preservado. preservado, né? Não Não seriam, seria. né? De Não. jeito nenhum. Para vocês é 17, para mim aqui no livro é 60. Vamos ver aqui. Uhum. Essa troca iria alterar, tá errado, né? Uhum. Totalmente o sentido da frase, visto que ela está explicando o motivo, como a Eliane falou. Uhum. Juca não, pela qual Juca não ouvi Uhum. o que está sendo falado. Além disso, sabemos que porque junto sem acento somente pode ser usado para responder algo, explicando Uhum. ou indicando a causa. O que em casos de frases interrogativas deve usar o porquê separado sem acento. Isso no início, Isso. né? O Isso, não é separado sem pergunta. acento no início. Uhum. E no final, quando é no final de pergunta, né? É o Uhum. porquê separado com acento, tá? Uhum. Isso. Agora é a 18, né? Isso. O meu só foi até a 17. Lá do outro lado, até a Deixa eu ver. 17, na mesma folha. Só se saiu. Só se tá em outra folha. Peraí. É na mesma folha, porque a questão não está dividida na mesma folha. A 18. Não, o meu realmente só foi até a 17. Não sei por que motivo, mas pode continuar. Não sabe por que com acento Nossa. porque sem acento separado aconteceu, né? Então, eu vou ler a 18 aqui. Qualquer coisa você clica em cima e acompanha aí a 18 aí. É a questão do certo também, tá? Uhum. Sem prejuízo julgue os itens com relação aos aspectos linguísticos e gramaticais do texto. Sem prejuízo à correção gramatical do texto e a locução porque separado sem acento poderia ser substituído por porque no trecho. Porque falharam os programas de formação na linha 16. Cadê? Deixa eu ler todo o texto aqui. Porque esse aí, falharam os programas de formação. Quer que substitua com um porquê? É uma pergunta, né? Uhum. Porque, separado sem acento, falharam os programas de formação. Quer que substituam com o porquê junto sem acento. Pode, gente? Não, porque um está perguntando e o outro se fosse uma resposta, né? No caso, se trata de uma pergunta. Então, é porque quando se trata de pergunta, é separado o início da frase, né? Já está explicando, né? Está errada essa questão. Isso. Aí a questão está perguntando, sem prejuízo, prejudica sim a correção gramatical do texto. Sim. Prejudica. Uhum. Prejudica sim trocar esse Uhum. Aí Isso. aqui está no comentário aqui, lembre, vamos relembrar. Por que separado sem acento? Pergunta. Porque junto com junto sem acento? Resposta. Isso. Porque separado com acento? Final de frase. Isso. Porque junto e com acento, substantivo. É o porquê, né? O porquê. Uhum. E é isso, gente. Muito bom o simulado. Do simulado de hoje? Gostei demais, ótimo, nossa. Andressa, se Muito você está bom. com problema, meu bem, que você resolva logo para você ficar bem, tá bom? Fica tranquila. Fica tranquila. E problemas a gente sempre tem. Eu sei que às vezes. Ai, a gente tá gravando, né? Pois é. A gente realmente, quando em relação à nossa família, a gente se desequilibra mesmo. Mas a gente sempre tem que botar Deus à frente de tudo para nos dar força, discernimento para fazer o melhor. Verdade. Tá bom? Então, melhoras para você, viu?
Melhoras eu estou em oração, tá bom? Não esqueça que a oração Tem fortalece. oração por vocês aí. Tá bom, a oração fortalece, a oração edifica, dá conhecimento, sabedoria. E vamos vencer. As coisas que acontecem na vida, a gente vai superar. E fé em Deus, nós vamos chegar à vitória. Vamos orar por todos nós e vamos chegar à vitória. Amém, assim seja. Então tá, Tá, gente. meninas, até mais então. Até mais. Até mais tarde, né, Patrícia? Até mais tarde. Ah, é, o direito administrativo hoje à noite. Você aí de casa. Direito administrativo, vamos estudar, vamos relembrar, vamos aprender. É isso aí, Andressa. É às 20 horas, né, Andressa? É. Ah, eu fiz um simulado novo, Eliane, de BNCC, já com as específicas. Ficou bom o simulado. Você conseguiu as alterações? As alterações. Não, os específicos. A BNCC não foi alterada, não. Ah, Aquela sim, foi é a BNCC, a EDB que tem algumas alterações. que a cara. Que é a cara da. É a cara da Quadrix, né? Cobrar a parte específica, né? Eu já Isso. É verdade. É, porque a gente fica preso só o básico mesmo. E aí a gente, na hora da prova, a gente se surpreende com coisas que a gente não costuma estudar. É verdade. Então tá, meninas, um bom resto de tarde para vocês, viu? Tá, vocês também. Aí à noite a gente está aí com direito administrativo. Tá bom. Beijinho. Beijo. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. É isso aí, gente. À noite, direito administrativo. E vamos estudar. Porque estudando, aprendendo a cada dia, aos pouquinhos a gente vai chegar à vitória. Muito obrigada a todas, abençoe a todos, dê um like, joinha e vamos estudar, gente. Vamos estudar. Um grande abraço a todos, fique com Deus. Tchau!